Salve galera, tudo bem? Prof. Nico Beruski, e a gente vai dar continuidade à nossa aula de progressões geométricas, beleza? Na aula de progressão geométrica passada, a gente terminou falando ali sobre uma propriedade super importante em caráter operacional e que normalmente será usada quando? Ah, professor, eu lembro que aquela propriedade da progressão geométrica, ela será usada quando a PG depender de uma incógnita. Isso, é isso que a gente tem que gravar, né? E a gente escreveu que essa propriedade dizia que o produto dos extremos era equivalente, ou seja, era igual ao produto dos equidistantes ou então ao quadrado do termo central. A gente até fez uma associação lá com uma propriedade bem parecida, né? Mudando só as operações da progressão aritmética. Então, vamos começar essa aula fazendo um exemplo aplicando essa propriedade. Então, coloquei aqui, ó. Determine x na PG. Um detalhe muito importante, né? Aqui a gente vai ser bem simples, vai calcular só o x. Mas cuidado que às vezes ele pede o primeiro termo, ele pede o terceiro termo, ele pede uma outra característica da PG que você vai descobrir depois, né, de encontrar esse x e fazer a substituição ali na PG. Beleza? Então, ó, temos uma PG clássica aqui, 3 termos. Eu até conheço o primeiro termo, que é x mais 3, o segundo termo, que é x mais 13, e o terceiro termo, que é x mais 33. Porém, entretanto, todavia, contudo, o que acontece aqui, ó? Todos esses termos dependem de uma incógnita, depende de x. Então, isso é uma característica que dá para a gente utilizar aquela progressão geométrica, aquela propriedade da progressão geométrica. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o nosso A1, o nosso primeiro termo, e a gente vai realizar o produto dele pelo último termo, utilizando a parte do quê? Do produto dos extremos. Então, vou colocar aqui, ó, x mais 3, x mais 3, que multiplica pelo último, x mais 33. Belezinha? Então tá aí a primeira parte. Aí o que dizia? Ah, professor, dizia que esse produto dos extremos, ou de equidistantes, ele era igual ao quê? Ao quadrado do termo central. Então veja, ó, o meu x mais 13, ele está fazendo um papel de termo central. Então eu posso pegar ele aqui, ó, x mais 13 e elevar ele ao quadrado, né? E aí a gente vai ter a clássica, né, montagem de uma equaçãozinha, beleza? Então, ó, aplicou a propriedade, produto dos extremos igual ao quadrado do termo central. Vamos descobrir esse x aqui então. Professor, vai ter que fazer distributiva aqui? Sim, senhor. A gente vai ter que fazer aqui primeiro o produto de x por x, que facilmente você lembra lá que é x ao quadrado, coloquei ali. Distribui o x pelo 33, x vezes 33 são 33 x, então fez a distributiva, distribui também o 3 agora, ó, vai no chuveirinho lá. 3 vezes x são 3x. E por fim aqui ainda tem a distributiva do 3 vezes o 33. 3 vezes 33, 99. Então tá aí. Beleza, professor, agora tem o outro membro, x mais 3 elevado ao quadrado. Lembra que isso aqui é um quadrado da adição. Não basta fazer quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, né? Ou você abre em x mais 13 vezes x mais 13 e aplica a distributiva também, né? Ou utiliza lá o produto notável. Como é que o produto notável dizia pra gente? Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais, aí vinha quem? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 13 vai dar 26x. Tudo isso mais o quadrado do segundo termo, 13 elevado ao quadrado. 13 vezes 13 dá 169. 169. Né? E antes que a gente se desespere, fala assim, ah, meu Deus, mas agora formou uma equação do segundo grau. Tá, pode até ter formado uma equação do segundo grau, às vezes pode formar uma logaritmo, uma exponencial, uma trigonométrica, né, que o cara é bem criativo em relação a isso, mas nesse caso não. Afinal de contas, se a gente for olhar nessa equação aqui, nessa balancinha, ó, eu tenho x ao quadrado dos dois lados, ambos são positivos, né? De modo que se eu passasse o x ao quadrado para lá, isso seria negativo. Então a gente já vai cortar esses dois x's ao quadrado. Né? O que a gente tem de x a primeira? Junta o 33 com o 3 e a gente tem um total de 36 x's no primeiro membro. Vou fazer o seguinte, ó, esse 26x que é positivo, vou jogar junto lá, vem com o sinal trocado, menos 26x. Igual, repete ali o 169, que já está no lugar dele, segundo membro, e pega o 99 e passa para cá ele negativo, menos então 94.
9. Tá joia? Teremos lá quanto agora? 36x menos 26x. 36x menos 26x são 10 x's para nós. Igual a 169 menos 99. Professor, se fosse 169 menos 100, né, daria 69. Só que eu estaria tirando um a mais, né? Então tem que tirar um a menos. Então vai ficar ali pra gente 70 aqui então, ó. 70 ali, bem de boa. Tá joia? Tranquilo? Faz a continha de menos, né? 169 menos 99, 70. Se 10x são iguais a 70, é porque um x só, né? Seria então para nós igual a 7 ali então. Beleza? Achamos o x, né? Vale de novo a lembrança. Se a característica fosse em cima da PG agora, uma pergunta, ó. Veja que se o x vale 7, o primeiro termo da PG seria 7 mais 3, 10. Né? Ó, a gente teria aqui o nosso primeiro termo da PG, fazendo a substituição e sendo igual a 10. Tá? O próximo termo da PG seria 7 mais 13. Ou seja, 7 mais 13 vai ser 7 mais 13 dá 20, né? Ó. E aí, veja, ó, você já consegue descobrir a característica de construção. Afinal de contas, a progressão geométrica é a partir de uma multiplicação constante, né? Então, ó, 10 vezes quanto que dá 20? Vezes 2. Então, o próximo só pode ser 40 e assim sucessivamente. Beleza? Bem tranquilinho, tá? Então, propriedade bem importante, principalmente quando as características de você conhecer os termos, mas esses termos depender de uma única incógnita, né? Vai auxiliar para a montagem de uma equação e a gente descobrir os elementos dessa PG. Belezinha? Bem tranquilo, né? E olha só, se a gente olhar essa propriedade operacional, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos equidistantes, ao quadrado do termo central, a gente pode tirar de maneira bem intuitiva um padrão, caso uma questão venha e peça o produto dos termos de uma PG. Né? Afinal de contas, ó, professor, o produto dos extremos é o mesmo que o produto dos equidistantes, dos outros equidistantes, assim sucessivamente. Então eu terei várias duplas que, quando multiplicadas, elas formam o mesmo produto, elas formam o mesmo valor. Né? Então, para que eu vou multiplicar um por um na sequência, se eu posso juntar essas duplas de produto, né? A ideia até seria mais ou menos assim, ó. Seria pensar que o produto dos n termos seria igual, por exemplo, ao primeiro, e em vez de a gente realizar aqui o produto pelo último termo, aliás, pelo segundo termo, multiplica-se isso pelo último termo e analisa quantas outras duplas, né, eu terei igual ali para nós, né? Quantas outras duplas? Ah, professor, se é a formação de dupla, eu tenho n termos, eu faço n divididos por 2, ó. Então eu pego todo esse primeiro produto aqui, ó, e faço elevado a n sobre 2. Essa é a maneira mais intuitiva, né? Às vezes até você procurar no material, né? E assim sucessivamente, em outros dados conceituais de PG, você vai ver que ela tem uma fórmula um pouquinho diferente que fica em função de quem? Fica em função da razão, tá? É uma fórmula importante? É, mas tendo em vista aqui, ó, esse AN aqui, ó, você já aprendeu, né? Na aula passada, que é a fórmula do termo geral, vou colocar aqui até para lembrar, ó, que o AN era igual a A1 vezes, aí vinha o que mesmo? Razão elevado a n menos 1, né? A melhor sugestão é lembrar a característica da propriedade, que a gente vai ter que saber mesmo, né? E se precisar deixar em função da razão, faz a troca ali do AN pela fórmula do termo geral, né? E só modela a expressão que resultar, beleza? Tá? Não tem uma incidência muito grande, né? Por mais que a própria UEM, no vestibular de 2019, né, teve uma afirmativa cobrando isso, mas assim, não é a menina dos olhos de ouro, normalmente numa questão de PG, tá bom? Não tem uma incidência tão grande quanto alguns outros casos que a gente já falou e que a gente vai falar ainda na sequência. Mas é importante que a gente conheça. E bem intuitiva, né? Bem intuitiva essa ideia. Tá joia? Antes da gente falar sobre um dos tópicos mais importantes ali, que é as relações de soma, né? De progressão geométrica, a gente também pode aproveitar e falar sobre a simetria, né? O que é a simetria? Aquele caráter lá de questões que normalmente trazem a PG como um auxílio, né? Ligados a outros problemas, né? Assim como foi na progressão aritmética, tá? E que a gente consegue pensar nela não em termos totalmente desconhecidos, mas sim em função de um espelhamento de um termo central
e da operação contrária, né? Então, a ideia da simetria, no caso de uma PG, seria mais ou menos assim, ó. Vamos usar a clássica, que é PG de 3 termos. Você pode aumentar isso em relação a outros termos também. Normalmente, uma quantidade ímpar, quando você precisa dessa interpretação, né? Mas caso a gente tenha ali, então, ó, uma progressão geométrica, que tem um primeiro termo que eu desconheço, um segundo termo que eu também desconheço, e um terceiro termo que a gente também desconhece, veja, é diferente de pensar aqui, ó, onde a gente conhece os termos, mas eles dependem de uma incógnita. Aqui eu não sei quem são, ó. É um primeiro, um segundo e um terceiro termo, que eu não faço ideia, né? Que eu vou precisar de outras informações. Só que como normalmente vem só mais uma informação, ter 3 incógnitas é um problema, né? Então a gente reduz isso de uma maneira bem legal, né? Usando a simetria operacional aqui, ó, onde a gente faz o quê? Ah, professor, a gente fixa o termo central, né, que até se você quiser, você pode chamar de X aqui, ó, para ficar mais fácil, mas é o A2, né, um dos nossos termos, e escreve os vizinhos em função da razão. Pensando no anterior, ó, vem na operação contrária, então seria X divididos pela nossa razão. Enquanto o posterior seria X vezes a razão ali, então. Beleza? De novo, assim como a gente fez na PA, né? Na PA, o que a gente fazia? X menos a razão, X e X mais a razão. E normalmente a informação auxiliar era uma informação do quê? De soma, né? Aqui, ó, qual que normalmente vai ser a sua informação auxiliar? A estrutura do produto, né? Porque afinal de contas, ó, se eu faço o produto desses 3 termos, como A1, A2 e A3, beleza, não chega em lugar nenhum. Mas se eu multiplico x sobre q vezes x sobre q, vezes x vezes q, né? O que vai acontecer com esse q em cima e esse q embaixo? O professor vai cortar e vai gerar um produto de x elevado ao cubo, né? E aí, por isso que a incidência, relacionando isso com volume de paralelepípedo, onde ele falou assim, ó, tá lá a minha caixinha, né, que tem 3 dimensões, que porventura do destino formam uma progressão geométrica de tal volume, e que tem a caixa tem tal volume. Você fala assim, opa, beleza, ó, se eu sei o volume, eu posso usar essa ideia, né, se as dimensões estão em progressão geométrica, né, ou então, principalmente com polinômios, né, há um polinômio de grau 3, que você tem lá que as raízes daquele polinômio, os valores que você substitui no polinômio dá zero, né, estão em progressão geométrica porventura do destino, você vai usar a relação de Hart, que a gente vai aprender ainda, né, vai usar a relação de Hart, vai tirar o produto das raízes só pelo polinômio e vai descobrir uma raiz. Descobriu uma raiz, baixou o grau, número fim, descobre outras duas, tá? Então, normalmente, vem com uma informação auxiliar ali e bem importante, belezinha? Simetria, então, mais uma propriedade operacional importante. Mas beleza, vamos chegar nesses outros 2 pontos aqui, ó, que são bem importantes para nós, tá? Que é a soma dos termos. Veja que nesse caso a gente dividiu a soma dos termos em duas, né? Em duas ideias ali. A primeira, ela não, digamos assim, ela não cai tanto. Normalmente, quando cai, ela cai ligada a aplicações financeiras, por exemplo, aplicações do tipo, tal pessoa vai colocar R$100 por mês, né, a uma taxa lá de 1%, não sei, né? Ou seja, ela coloca R$100, passa um mês, ela recebe um juros em cima disso, né? Só que daí no próximo mês ela faz mais um acréscimo de R$100, né, e vai gerando um montante. Isso é um exercício clássico de matemática financeira que a gente vai precisar de soma dos termos finitos da PG. Afinal de contas, cada depósito, né, vai ter uma incidência de juros diferente e no final dos contos você tem que juntar tudo isso, beleza? Né, tem um exercício da UEM clássico lá que fala sobre o Marcelo, que está aplicando e tal, né? A gente usa essa ideia aí, até você já conhece esse exercício, beleza? Mas assim, para questões de progressão geométrica só, normalmente é um pouquinho mais difícil. Por quê? Pela mesma ideia do termo geral. Lembra qual que era o problema? Ele vai falar assim, qual que é o termo 50? Aí você tem que fazer 1 vezes razão elevada a 49, né? Fica muito difícil você calcular, né? Então, normalmente a gente vai usar em exercício de progressão geométrica mesmo, assim que fica claro que é progressão geométrica, quando ele te informar a soma também. Ele fala assim, tal PG tem tal soma. Aí, possivelmente, ele vai trazer um apelo de uma exponencial e tal, tá? Então, é importante que a gente saiba, a formulazinha é uma formulazinha bem legalzinha aqui, ó. Não é tão intuitiva para a gente fazer a dedução, né? Então, eu até queria que você mais focasse na construção dela, né? E a forma com que eu construo ela é desde quando eu estudava, tá joia? Eu gravei ela assim. Então, eu faço o seguinte, eu coloco A1 vezes
tá? Vai ser uma fraçãozinha. E aí eu vou colocar aqui, ó, o mesmo cara que eu for colocar em cima, eu vou colocar embaixo. Professor, que cara é esse? Razão menos 1, tá? Razão menos 1 em cima e razão menos 1 embaixo. Claro que você vai chegar e vai falar assim, pô, professor, mas se eu colocar o mesmo elemento em cima multiplicando, igual o mesmo elemento embaixo dividindo, essas coisas vão cortar, né? E a ideia é que não é que corte, porque se fosse cortar, os caras tinham cortado já há muito tempo atrás, né? O que que tá faltando? Tá faltando a quantidade de elementos, e essa quantidade de elementos, ela entra como um expoente aqui da nossa razão, tá? Então é só um jeito pra gente lembrar de maneira fácil. Coloca lá, A1 vezes, razão menos 1, e lembra do N lá em cima, tá? Normalmente aplicada, a gente falou, com aplicações financeiras, né? Matemática financeira, juros compostos, que tem um aporte mensal ali, né? Tá joia? Então, é exercício clássico e difícil, tá joia? Né? E no caráter da progressão geométrica, quando ele te informa a soma mesmo, te informa te informa a razão, e normalmente ele pede ali, então, a exponencial, né? O Nzinho, tá bom? Agora, se a gente tivesse que fazer uma aposta clássica, né? Talvez uma das maiores incidências aí da progressão geométrica é a soma de PGs convergentes, que também, às vezes, você conhece lá, ó, eu não gosto muito de colocar assim, mas vamos colocar, ó, como uma PG infinita. Claro que não é chegar e somar PGs infinitos do tipo 10, 20, 40, igual a gente está falando aqui, né? Senão você fala assim, pô, professor, se eu somar isso para o infinito, vai dar um número infinitamente grande, né? Então, por isso que a gente tem que entender que as PGs, elas são convergentes. São PGs que, por mais que eu tenha um limite de soma, né? E isso é uma outra característica de exercícios, às vezes ele chega e fala assim, viu, qual é o limite da soma dessa PG? Fala assim, tá, mas qual o limite? Ele não colocou um último termo? Justamente, ele quer saber assim, se você somar isso estendendo ao infinito, quanto que vai dar? Tá? Então, o limite de soma, né, é a mesma ideia de somar infinitos termos. E uma ideia clássica que você tem que perceber é assim, qual outro momento na matemática que você faz uma soma de infinitos termos? Só na PG. Né? Então, quando o cara relacionar isso, às vezes, com trigonometria ou com uma outra ideia, você fala assim, cara, o cara está somando termos ao infinito, possivelmente ele quer que você associe isso com uma PG, né? Com a soma infinita de uma PG. Mas, para que dê certo essa soma, para que não caia, igual a gente falou aqui, ó, 10, 20, 40, né, 80, e somar isso para o infinito dá infinito, que tipo de PG tem que ser? Tem que ser uma PG que a razão em módulo, aqui não faz mal se ela é positiva ou negativa, então por isso que eu vou colocar ela em módulo para ficar mais fácil, ela, na verdade, ela vai acabar representando uma divisão, tá? Então, ao invés de você ficar aumentando os valores, seja ele pensando no módulo, tá? Esquece o mais ou menos, tá joia? Você acaba dividindo esse valor. Então, essa nossa razão, ela tem que ser um número compreendido entre 0 e 1, tá? Ou então, para você pensar de uma maneira mais simples, tem que ser uma fração própria, tipo 1/5, 2/3, 5/7, 1/2, 1/3, tá joia? Onde o número de cima é menor que o número de baixo, que vai ser 0, alguma coisa, tá joia? Né? Um exemplo clássico, se você quiser pensar, né, é você pegar assim, por exemplo, se você pegar uma bolachinha só, uma bolachinha, tá? E você falar assim, tá, eu vou quebrar essa bolacha ao meio e vou comer. Quanto da bolacha que você comeu? Ó, vou escrever aqui no cantinho, ó. Você comeu meia bolacha, né? E aí naquele momento ainda, sei lá, na sua infância, você se sentiu desafiado, falou assim, cara, eu comi a metade da bolacha. Agora, eu decidi pra minha vida que eu sempre comerei a metade do que eu tenho. Então você ficou com a metade na mão, e agora você corta ela no meio e come. Ou seja, você comeu 1/4 da bolacha, né? E aí você ficou com a metade da metade. Aí você, não, mas eu vou comer a metade, eu quero comer só a metade, agora o resto da minha vida. Aí você corta aqui de 1/4 ao meio e fica com 1/8. Né? E vai assim sucessivamente, 1/16, 1/32, 1/64. Pense, claro que no físico ali, ainda mais a bolacha, vai esfarelar tudo, vai virar uma beleza, né, cara? Vai sumir bolacha ali, tua mãe vai brigar com você. Mas assim, o fato é o seguinte, que na teoria, veja, sempre vai existir uma metade. Eu posso continuar aqui, ó, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. Tá? E o fato é o seguinte, que mesmo isso indo para o infinito, se você conseguisse comer aquelas infinitas metades dessa progressão geométrica convergente, quanto que você teria comido? Você teria comido a bolacha inteira, né? Porque a soma daquelas infinitas partes, elas convergem para um único valor.
tá joia? E aí a gente tem uma fórmula super simples, tá? Afinal de contas, eu só sei o começo e a razão, não tem quantidade de termos mesmo, e a fórmula ela fica assim, ó, soma dos infinitos termos seria pra gente simplesmente A1 sobre 1 menos a razão ali para nós, tá joia? Então, talvez essa seja uma das maiores apostas para a gente, então, né? E fique ligado quando que eu vou usar isso? Quando for uma PG, quando se caracterizar a construção de uma PG e que não tenha um referencial de fim, né? Quando aquilo tende, então, a ir ao infinito para a gente. Beleza, galera? Então tá aí, né? Fechamos os nossos estudos de sequência, foram 3 tópicos, né? Sequências quaisquer, progressões aritméticas e progressões geométricas, tópicos que são super incidentes nas nossas provas. Beleza? Bom estudo para você! Um abraço no seu coração e até a próxima! Tchau!